Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 3 de maio de 2015 e Deus pôs no meu coração uma palavra, e não foi de hoje, já faz alguns dias, e Ele pôs esta palavra no meu coração para falar a respeito da força do Espírito Santo de Deus, da força que Deus quer dar para nós, para cada um de nós, para que você e eu possamos vencer nas guerras aqui neste mundo. E com o Senhor Jesus Cristo, nós venceremos todos os levantes da nossa vida, com a força do Espírito Santo de Deus. Está no livro de Juízes, capítulo 14. Livro de Juízes, capítulo 14. É o 7º livro da Bíblia, se eu não me engano. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Josué, Juízes, capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus. E desceu Sansão a Timnata, e vendo em Timnata uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e sua mãe. E disse: vi uma mulher em Timnata, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnata, e chegando às vinhas de Timnata, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que tinha feito. E desceu, e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo de leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os mancebos. E sucedeu que, como ouvissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que habita nos céus, fala conosco, meu Deus, por mais esta palavra,
Ó Deus, ilumina os nossos olhos, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Nos ensina, Senhor, nos exorta, santifica cada um de nós pelo poder da Tua palavra. Nos fortaleça, ó Deus, fortaleça cada um que vai ouvir esta mensagem, Senhor, meu Deus. Toma nas Tuas mãos estas vidas, meu Deus. Venha fortalecer, Senhor, a levantar, a dar, Senhor, o ânimo para esta pessoa que está fraca, abatida, cansado e oprimidos. Ó Deus, liberta, Senhor, pela Tua força, pelo Teu poder. Envia o Teu Espírito Santo a estas vidas, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, bendito para sempre. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus levantou a Sansão depois que o povo de Israel pecaram. Deus entregou o povo de Israel por 40 anos nas mãos dos filisteus. E Deus teve misericórdia depois de 40 anos. O pecado leva à prisão. O pecado nos aprisiona, nos mantém presos, separados de Deus. E eles fizeram o que era mal. Fizeram o que era mal às horas do Senhor. E Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos. Viveram presos e oprimidos. Mas Deus levantou a Sansão, o Deus do impossível. Sua mãe era estéril, mas Deus, por misericórdia, enviou o seu anjo à sua mãe e deu a ela um filho, Sansão. O nazireu não podia cortar o cabelo, rapar a cabeça durante o seu nazireado. Não podia beber nada do vinho, nada da videira, nada do fruto da videira, nem vinho, nem bebida forte. Não podia tocar em mortos, em coisa contaminada, porque ele foi separado por Deus. Um homem separado por Deus, para Deus, consagrado. Por isso que diz a palavra de Deus que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aqueles que nele errar nunca será sábio. Então, o servo de Deus, ele deve se abster do vinho, do álcool, para que ele tenha uma vida próspera, abençoada por Deus. Ele tem que abrir mão das coisas que não agradam a Deus. Tem que deixar o vinho, a bebida forte, os vícios, e se guardar para Deus, se consagrar ao Senhor. E no capítulo 14 diz que Sansão estava indo para o seu casamento. Estava indo para a escolha da sua mulher. Diz assim: e desceu Sansão a Timnata, e vendo em Timnata uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe. Ele disse: vi uma mulher em Timnata das filhas dos filisteus, agora pois tomai-na por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão foi seduzido pela beleza da mulher. Agradou aos seus olhos. E essa mulher foi um laço para Sansão. Serviu como um laço para ele. Quando Adão e Eva estava no jardim, Adão estava ausente de Eva, e a serpente fez com que Eva olhasse para o fruto e fosse desejável aos seus olhos. A serpente fez com que Eva fixasse os seus olhos na árvore do conhecimento do bem e do mal, em que Deus já havia dito
para não comer do seu fruto. E assim Sansão também fixou os seus olhos. E era agradável aos seus olhos. Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Uma permissão de Deus na vida de Sansão. Pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Deus entregou o povo de Israel na mão dos filisteus por 40 anos, por causa dos pecados do povo de Israel. Um povo que Deus já havia tirado do Egito, da escravidão, do pecado. É como nós hoje. Deus nos tira do mundo. Você faz um concerto com Deus, desce as águas do batismo, você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, assim como eu, desce as águas do batismo, cumpriu a justiça de Deus. Aí você então passa a andar em novidade de vida, como um servo do Senhor. Vai aos cultos, tem uma vida de oração, jejua, ora, busca a Deus, medita nas Escrituras. O seu falar é outro, não usa mais conversas torpes, nem chocarrices, nem palavrões. Você passa a andar em novidade de vida. Você passa a agradar a Deus com as suas atitudes. Você passa a ser uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo. Você anda em novidade de vida. Você agrada a Deus com as suas obras. Você é um homem que tem o primeiro amor em Deus. Está maravilhado na presença do Senhor. Assim foi o povo de Israel no começo. Amavam os caminhos do Senhor. Amavam estar na presença de Deus e meditar na sua lei. Faziam sacrifícios do templo para a purificação dos seus pecados. Mas chegou um tempo que eles deixaram de seguir a lei do Senhor. Chegou um tempo que eles deixaram de praticar aquilo que Deus havia lhes ordenado, como ele escreveu Moisés no capítulo 28 de Deuteronômio, as bênçãos da obediência, as bênçãos quando você pratica a palavra do Senhor. Quando nós praticamos a palavra de Deus, vem as bênçãos do Senhor sobre nós. Então o povo de Israel passou a desprezar a lei do Senhor. Antes de Sansão, já havia lá no capítulo 7, o povo era escravo. Os midianitas e amalequitas oprimiam o povo de Israel. E eles queriam fazer de Gideão depois rei sobre eles. Mas era Deus que queria ser rei, Deus sobre eles. Mas eles não quiseram. O povo sempre queria um líder, sempre queria um rei. Uma certa passagem também diz que o povo queria Saul como rei. O povo queria um rei, eles não queriam que Deus reinasse sobre eles. E Deus colocou Saul como rei. Foi um péssimo rei. Então passaram a desviar dos caminhos do Senhor. E Deus entregou eles por 40 anos nas mãos dos filisteus. Um povo que era para ser cabeça se tornou cauda. Assim é o crente hoje. Nós cristãos. Se estamos no caminho do Senhor constantemente, todos os dias, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não desvie os teus olhos do Senhor Jesus pela fé, caminhe, caminhe, não pare. Assim era o povo de Israel no deserto. Quando paravam, murmuravam. Quando paravam, é porque estavam em pecado. E Deus quer que nós caminhemos nessa terra. Não se embarace com as coisas deste mundo, porque eles tiram o vinho, o moço tira o entendimento. As coisas deste mundo cegam a tua visão. E você passa a caminhar, a olhar dos lados. E se você olhar para o mundo, você perde o foco em Jesus Cristo. Você deixa de estar na igreja, você deixa de orar, você deixa de ler as Escrituras. Você passa a andar como as pessoas, os gentios deste mundo. E vai se desviando sem perceber. Foi o que aconteceu se você ler a história de Sansão. Ele se envolveu com Dalila, uma mulher filisteia, se envolveu com as pessoas do mundo e acabou furar os seus olhos. A Sansão chegou a ser um bobo, agirava ali o moinho,
foi humilhado. O Espírito do Senhor havia saído dele, ele passou a mentir, cortaram o seu cabelo, humilharam Sansão. Ele brincou com o pecado. Se você ler a história, você vai entender. Assim é o cristão, somos nós hoje. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E todos os exemplos das histórias, Deus nos ensina a nós mantermos os nossos caminhos no caminho do Senhor. O que adianta eu estar pregando aqui, meu irmão, minha irmã? Se eu não viver o que eu prego, é inútil. Se eu não viver o que eu estou pregando aqui, a palavra do Senhor, se eu não colocar na minha vida em prática, é em vão. Eu estou sendo como um homem que olha no meu rosto no espelho e depois eu esqueço da minha aparência. É inútil. Eu tenho que guardar mais ainda a minha vida, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Quem prega a palavra de Deus, quem tem ministério na igreja, é muito mais responsabilidade ainda. Serão mais perseguidos ainda pelo inferno, que vão tentar te derrubar. O inimigo, ele tenta nos derrubar de toda forma, colocando armadilhas, ciladas na vida da gente, usando pessoas para nos afrontar, levantando pais contra filhos, filhos contra pais. Ele faz toda esta armadilha, porque ele sabe, Satanás é o promotor de acusação. Ele nos acusa baseado na lei de Deus, na palavra do Senhor. Então, se nós dermos lugar para o maligno, deixar uma porta aberta, a brecha para o inimigo entrar, ele entra e destrói tudo. Assim aconteceu com o povo de Israel. E nós não somos melhores do que ninguém. Jeremias e Lamentação também diz que o povo de Israel achou que o inimigo não ia entrar pelas portas de Jerusalém. Entraram pelas portas de Jerusalém. Entraram pelas portas de Jerusalém e destruíram tudo. Tudo. Pecado é a porta aberta para o inimigo entrar. Quando nós saímos da lei do Senhor, o inimigo entra. Por isso que diz a palavra de Deus, não deis lugar ao diabo. Não dê lugar para o inimigo. Guarde a sua vinha. Não venda a sua vinha por nada. Não venda a sua primogenitura por nada. Esaú vendeu. Esaú, no momento de fome, trocou por um guisado, por uma sopa de lentilha, a sua primogenitura. Ele não deu importância para as coisas de Deus. Talvez você é seduzido por alguma coisa deste mundo. Talvez você é seduzido por um time de futebol, por uma competição de futebol, por uma competição de esporte, qualquer coisa que seja. E aquilo leva a sua atenção, tira você de Deus. Aquilo te afasta de Deus. Aquilo é uma cilada do inimigo para tirar você do caminho do Senhor. Para tirar você do caminho do Senhor. E por causa dos pecados do povo de Israel, Deus entregou eles por 40 anos na mão dos filisteus. Viraram peteca nas mãos do diabo. Viraram peteca. Não, meu irmão, minha irmã. Não deixe o inimigo cirandar com a sua vida. Não deixe o diabo roubar a sua comunhão com Deus. Ela é muito preciosa. Você vai ver depois no decorrer desta mensagem o poder de Deus na sua vida, o que pode fazer uma vida santificada na presença do Senhor. Então, Deus diz para nós, meu irmão, minha irmã, não deixe o inimigo roubar a sua coroa. Guarda o que você tem. Batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esta fé que está no teu coração foi Deus que te deu. Esta alegria de você servir a Deus, esta joia que está dentro do seu coração foi Deus que te deu. Não deixe o inimigo roubar esta herança. Não deixe o inimigo roubar a tua coroa. Então Sansão se envolveu com esta mulher. Ele viu, os seus olhos se agradaram dela. É como Samuel ainda não tinha um bom entendimento de Deus. E Samuel passou a olhar com os olhos da carne. Olhou todos os filhos de Jessé, o belemita. Olhou os filhos de Jessé, que tinham uma boa aparência, eram fortes. Mas Deus falou para Samuel, calma Samuel, você está muito precipitado. Deus não vê como o homem vê, Samuel. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E sabe onde é que estava o coração de Deus? Estava no homem pequeno, que estava lá no pasto de ovelhas, todo sujo, cheirando a lã de ovelhas, suado. Davi, o filho de Jessé. O homem ruivo, baixa estatura,
Mas aquele homem era segundo o coração de Deus. Aquele homem que era desprezado, que se vestia aos frangalhos, cheirava lã de ovelhas, colocou a mão no arado e não olhava para trás. Ele estava na obra de Deus, fazendo aquilo que Deus lhe agradava. Ele estava cuidando das ovelhas. Assim é você, talvez você não é visto pelos outros, mas você está sendo visto por Deus, porque você está cuidando das ovelhas do Senhor. Como Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, ame-os até o fim. E Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai, e você está apacentando as ovelhas do nosso Pai que habita nos céus. Você está cuidando do rebanho do Senhor. Continue fazendo a obra do Senhor, porque você vai receber o galardão da parte de Deus. Você receberá o galardão do Senhor, porque você está fazendo como Davi, está cuidando das ovelhas do Senhor. Você está cuidando do povo de Deus, ainda que você é desprezado como o velho pobre sábio de Eclesiastes, mas Deus está te contemplando. Deus está vendo o seu esforço em cuidar do seu povo. E Davi estava lá, desprezado aos olhos dos seus irmãos, como uma pessoa que nada era. O seu pai nem se importou com ele, esqueceu de Davi. Talvez você esteja esquecido pelo homem, mas você não está esquecido por Deus, que tem os olhos como chamas de fogo, e que está te observando desde os céus, e as tuas obras têm chegado na sua mão. As tuas obras estão em memória no seu trono, e Ele está contemplando a sua vida. Ele está te contemplando. Samuel se empolgou, achou que era aquele mais forte, mais robusto, mas não. Era o homem pequeno, ruivo, Davi. Sansão, mesma coisa. Se empolgou com esta mulher, era agradável aos seus olhos. Só via a beleza, o exterior, mas não conhecia a profundidade. Não conhecia o coração da pessoa. Não conhecia o coração dessa mulher. Versículo 5 diz: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe e Tinata. E chegando às vinhas de Tinata, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. O inimigo está sempre ao nosso redor. É por isso que eu estava falando agora há pouco a respeito do cristão que se batiza. Eu não concluí. Quando você desce as águas do batismo, meu irmão, minha irmã, vigie. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Segue firme o seu curso. Segue a sua carreira. Combata o bom combate da fé. Não dê motivos para conversação torpes. Se o irmão ou a irmã não te saudou, não leve a mal isso que acontece. Às vezes a pessoa está pior do que você, está necessitando de oração. Às vezes a pessoa está com um problema de saúde grave e ela não tem ânimo nem para saudar. E você acha que aquela pessoa não gosta de você, está desprezando, e não é isso. Você não sabe o que está se passando naquela vida. Dentro da igreja, meu irmão, minha irmã, existem vários pensamentos, cada um está com um pensamento diferente. A gente não conhece o coração do homem e da mulher. A gente não sabe o que a pessoa está passando, o que ela está pensando ali dentro. A igreja é um hospital onde Deus trabalha e trata e cura as feridas. Nós não podemos julgar quem quer que seja, porque se nós julgarmos quem quer que seja, seremos julgados também. Temos que olhar para si mesmo. Temos que confiar em Deus. Então, olhe somente para o Senhor Jesus. Não se prenda às coisas desta vida, porque é tudo enganoso. A beleza é enganosa, a vaidade engana, tudo há engano nesse mundo. Não se deixe seduzir pelas coisas dessa vida. Você que é recém-convertido, continua firme, medite nas Escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Medite nas Escrituras, vá na casa do Senhor, mantenha sua comunhão com Deus e com os irmãos. Tenha sua vida de oração. Então o filho do leão saiu ao encontro de Sansão. O inimigo está sempre nos armando emboscada. Ele está sempre ao nosso derredor, como diz o apóstolo Pedro.
bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, devorar. Então vigie. Mas Sansão ainda, antes de casar com essa mulher, antes de cometer os pecados de mentira, de engano, antes de ser cortado o seu cabelo, Sansão ainda tinha o Espírito de Deus. E você vai ver o poder que o Espírito de Deus tem nas nossas vidas. Segue o versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. A força do Espírito de Deus. A força do Espírito Santo de Deus. Sansão tinha o Espírito de Deus. Porque Sansão até então, ele não bebia nada da videira. Ele não bebia vinho, nem bebida forte. Ele era um homem consagrado a Deus, Sansão, nesse tempo. Quando a pessoa é consagrada a Deus, é um servo de Deus, real, Deus é por ele. Quando você tem o Espírito Santo na tua vida, a força que Deus te dá, você não tem medo de nada, você é valente. A força do Espírito Santo nas nossas vidas é quando você caminha com Deus. É quando você é separado por Deus. Quando você deixou as coisas do mundo. O seu objetivo é Cristo. O seu objetivo é falar de Cristo. É amar a Jesus. É amar as coisas que Cristo ama. Se a sua vida tem sido assim, se o seu alvo é seguir a Deus, se o seu exemplo é Cristo Jesus, se você faz o que Cristo faz, o que você faz agradaria a Jesus Cristo hoje? A sua vida hoje, imagina bem, como você vive hoje, está agradando a Cristo? Jesus faria o que você faz hoje? Porque ele diz para nós sermos imitadores de Cristo. Para nós seguirmos as pisadas do Mestre. O que você está fazendo na sua vida é de conformidade com Cristo? Você pensa, Cristo faria isso que eu faço hoje? Você entra em contenda? Jesus contenderia? Jesus falaria algum palavrão? Brigava? Não. Quando ele era afrontado, diz a palavra de Deus em Hebreus que ele não afrontava. Ele foi muito afrontado, mas ele se calava. Ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Como uma ovelha muda perante seus tosqueadores. Não abriu a sua boca. Ele se calava. Ele ficava calado, Jesus. Quando era afrontado, não afrontava. Dos seus lábios não saíam palavras torpes, mas palavras saíam, palavras que edificam, palavras agradáveis. Quando você se consagra a Deus, você deixa todas essas coisas. A gente passa a deixar todas as coisas que desagradam ao Senhor. A gente deixa a mentira, o engano, as palavras torpes, chocarrices, iras, gritarias, blasfêmias, contendas, difamações, calúnias. Deixa tudo de ruim. A gente passa a não amar mais o mundo e nem as coisas que no mundo há. A gente passa a ser amigo de Deus e inimigo do mundo. A gente passa então a seguir as pisadas do Mestre, do caminho da santificação. É como o Davi estava cuidando das ovelhas. Davi era um homem consagrado ao Senhor. Davi era jovem, mas andava em conformidade com a palavra de Deus. Davi era temente a Deus. Por isso que Davi foi ungido rei. E depois de certo tempo ele foi levantado rei. Mas ele já foi ungido por Samuel rei. Deus estava com ele. Tanto é que Davi matou um leão, matou um urso e depois matou o circunciso filisteu
incircunciso filisteu Golias. Porque Davi era consagrado a Deus. Mate a sua carne primeiro. Fazei, pois, morrer a sua natureza. Fazei, pois, morrer a prostituição, o velho homem, a velha natureza. Faça morrer este velho homem, essas manias, as coisas da carne, porque nós temos que andar em espírito. Aquele que anda em espírito não cumprirá as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, para que não façais o que porventura quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, sois filhos de Deus. Porque os que caminham na carne caminharão para a morte, mas os que caminham no Espírito colherão vida. Os que semeiam na carne colherão corrupção, mas os que semeiam no Espírito colherão a vida eterna. A carne para nada aproveita, mas o Espírito vivifica. Ande no Espírito, e Deus vai te encher do seu Espírito Santo. Quando você deixar as coisas dessa vida e passar a agradar a Deus, e passar a andar com o Senhor Jesus, e Ele diz para você estas palavras: eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele quer entrar dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã, mas você tem que se esvaziar. Ele quer usar a sua vida para despedaçar o leão. Ele quer usar a sua vida para você vencer Satanás. Ele quer ser glorificado através de você. Você é um instrumento dele, mas você tem que se esvaziar do mundo, meu irmão, minha irmã. Se esvazie deste mundo, servos de Deus. Ouvinte, irmão. Se esvazie deste mundo. As coisas que agradam a carne não agradam o espírito, meu irmão, minha irmã. Amados do Senhor. Quando você se esvaziar do mundo, Deus vai te encher do Espírito Santo, porque não se põe vinho novo em odres velhos, porque vão se romper, mas põe vinho novo em odres novos, que conservam os dois. Esvaziando-se do mundo e se enchendo de Deus. Esvazie-se do mundo e Deus vai te encher do Espírito Santo. E Satanás não vai poder contra a sua vida. Satanás não pode contra o ungido do Senhor. Ele não pode, a não ser que você dê lugar para ele, como Sansão deu. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo, mas quando ele passou a dar lugar para o diabo, quando ele passou a se envolver com outras mulheres, se envolveu com Dalila e começou a mentir, começou a desviar-se das palavras de Deus, começou a desviar dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo se apartou de Sansão, saiu de Sansão. Foi a mesma coisa que aconteceu com o rei Saul. Foi desobediente, rebelde, achou que poderia ocupar o lugar de sacerdote, estava arrogante. E Saul também, o Espírito do Senhor saiu de Saul, e veio um espírito mau da parte de Deus para atormentar a Saul. Não dê lugar ao diabo, meu irmão, minha irmã. Mas se encha do Espírito de Deus, na obediência à palavra de Deus. Todos nós. Essa palavra eu estou pregando para mim, meu irmão, minha irmã. Para mim primeiro. Se eu não andar em Espírito, é inútil na minha vida. Se eu não agradar a Deus com a minha vida, com obras, é em vão. Eu estaria a pregar ao vento. Se eu não ter uma vida consagrada no altar a Deus, eu estou pregando esta palavra para mim primeiro, para que Deus venha me encher do seu Espírito Santo, para que Deus venha firmar os meus passos no seu caminho, para que os meus pés não vacilem, e para que os teus pés não vacilem, meu irmão, minha irmã. A carreira que nos está proposta é gloriosa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o inimigo ele quer roubar a sua coroa,
Ele quer roubar a vida eterna que Deus tem para nós. Mas se você se encher do Espírito Santo, primeiro se esvaziando do mundo, você vai ser mais forte. Você vai vencer as coisas da vida. Você vai vencer todas as lutas que vierem contra a sua vida. Você vai vencer. No verso 7 diz: e desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi andando, e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Com a força do Espírito Santo de Deus, você vence seus inimigos. Com o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vence o gigante que está na vida dos teus filhos. Com a força do Espírito Santo de Deus, você vai tirar mel da boca desse marido ruim que vive com você. Com a força do Espírito Santo de Deus, como diz o apóstolo Pedro, a mulher sem palavras, mas com seu porte em Cristo Jesus, como uma santa do Senhor, ela ganhará o seu marido para Jesus. E você vai tirar mel da boca deste homem que hoje é mau. Hoje ele é mau, mas você sendo cheia do Espírito Santo, o diabo que está nele não vai resistir e vai sair da vida deste teu marido. Ele vai fugir, porque ele não suporta o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo de Deus, a santidade de Deus. As trevas se dissipam, as trevas sairão da tua casa. Minha irmã, quando você se encher do Espírito Santo, está ouvindo, meu irmão? Quando você se encher do Espírito Santo, as trevas vão sair da tua casa, o diabo não vai suportar. Não vai suportar. E quando você abraçar os teus filhos, quando você abraçar aquela tua filha que está nas drogas, aquele teu filho que está nas drogas, o diabo não vai suportar, vai sair dele. Você vai derrubar este leão. Você vai esmagar este leão com a força do Espírito Santo de Deus na tua vida. Ele vai sair. Ele vai sair da vida dos teus filhos. Ele vai sair da vida do teu esposo. Ele vai sair da vida da tua esposa, essa mulher que é amarga como o fel. O inimigo vai sair da vida dela, vai sair da vida dele, vai sair do seu emprego, do seu trabalho. Aquela pessoa que tanto te importuna, vão sair do seu caminho. Deus vai converter, vai tirar mel dessas pessoas. O inimigo vai sair, essa pessoa vai continuar do seu lado doce, mas é o inimigo que vai fugir. Porque a nossa luta, meu irmão, minha irmã, não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o diabo que está por trás das pessoas. Mas com a força de Deus, você vai vencer todas as coisas. Todos os obstáculos da tua vida você vencerá. Todos os levantes você vai vencer. Sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Sendo cheios do Espírito de Deus, você vai vencer. Você vai vencer, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, meu irmão, minha irmã. Maior é Deus do que todas as coisas dessa vida. Maior é Deus do que todas as ciladas e investidas do inimigo, porque Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza, meu irmão, minha irmã. Se nós seguirmos o que Deus nos ensina pela sua santa palavra, você vai vencer todas as lutas dessa terra. É por isso que diz aqui em Efésios capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios capítulo 4 diz, do versículo 22 em diante, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. É andar em novidade de vida, meu irmão, minha irmã. Versículo 23 diz, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem,
um novo homem ou nova mulher, uma nova criatura, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O diabo não suporta uma pessoa santa. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Quando você estiver irado, meu irmão, minha irmã, não peque, não fala palavrão. Não perca a sua paciência, porque é o inimigo que está usando aquela pessoa para te afrontar. Mas suporte. Você pode até se irar, mas não peque com os lábios. Eu já passei por muitas experiências nesse sentido. E já vi que o inimigo ele investe usando as pessoas para que nós venhamos a pecar, a xingar. Suporte. Você vai vencer Satanás. Não deis lugar ao diabo. Então nós não podemos dar lugar ao inimigo. Deixar ele usar os nossos lábios. Você sabe que o que o inimigo queria usar na vida de Jó? Ele queria usar a boca de Jó para pecar contra Deus. Diz que Jó não pecou contra Deus. Diz que Jó não pecou com os seus lábios. Então o inimigo ele quer usar os nossos lábios para que nós venhamos a blasfemar contra Deus, para que nós venhamos a fazer como Noé fez, amaldiçoou o seu filho Cã. Então ele prepara essas ciladas. Então não dê lugar para ele. Não saia da palavra de Deus. Ela é a garantia da nossa salvação. É a palavra do Senhor nosso Deus. É a lei do Senhor que é perfeita. Então não dê lugar ao inimigo. Aquele que furtava, não furte mais. A pessoa que roubava, né? Ela não faz mais isso. Mas ela trabalha e faz, e fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então a pessoa que roubava hoje não rouba mais. Mas ela ajuda o próximo. Ela socorre aquele necessitado. Ela dá uma cesta básica. Ela dá o alimento. Ela tem misericórdia. Então ela paga o mal com o bem. Ela é como Zaqueu. Zaqueu roubou e falou que ia dar quadriplicado tudo que ele havia furtado. E a metade dos seus bens daria aos pobres. E Jesus falou, hoje veio salvação nesta casa. É quando nós vivemos não só de palavras, mas de obras. Verso 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. E lá em Provérbios 22, versículo 11, diz, o que ama a pureza de coração e tem graça nos seus lábios, tem palavras de vida na sua boca, terá por amigo o rei. Terá por amigo o rei Jesus, como seu amigo. Então as nossas palavras, elas têm que ser agradáveis. Porque todos nós seremos julgados pelas nossas palavras. Tudo que nós dissermos, seremos julgados. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então as nossas palavras, o inimigo quer fazer com que você venha pecar com os teus lábios. Então não dê lugar para o inimigo. E não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Sansão entristeceu o Espírito Santo quando ele passou a mentir. Se você seguir nos capítulos seguintes do livro de Juízes, você vai entender que Sansão começou a usar de mentira. Enganava Dalila e mentia, foi brincando com o pecado, até que o Espírito de Deus saiu dele. E aí ele foi preso. Furaram os seus olhos. Sansão foi feito um bobo da corte. Foi humilhado. Porque deu lugar para o diabo, com mentiras. Se envolveu com uma mulher filisteia, depois começou a mentir, a brincar com o pecado, e aí foi grande a sua ruína. É como o homem que edifica sua casa sobre a rocha. É aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica. Mas quem ouve e não pratica, se eu ouvir e não praticar, a minha casa cai na areia. Ela foi edificada na areia. Se eu não der crédito à palavra de Deus, se eu não praticar, aí vem as tempestades e derruba ela. E cai o cristão. E é humilhado. É como o sal sem sabor, insosso. Não presta para mais nada. A pessoa que abandona Deus é como
o nome dela é escrito no chão para ser pisado pelos homens. É zombado, é escarnecido. Aí está lá o ex-crente no bar, bebendo. Ah, você não ia na igreja? Ah, eu ia. O que aconteceu? Ah, parei de ir. E é humilhado, é zombado. Sansão foi zombado, foi humilhado, foi desprezado, porque o Espírito de Deus saiu dele. O Espírito Santo saiu dele. E quando o Espírito Santo sai da vida do crente, se torna uma vida vazia, sem sentido. A pessoa se desvia, porque ela deu lugar para o diabo, porque ela deixou de confessar os seus pecados e se arrepender, porque ela deixou de orar, de buscar a Deus, de estar na casa do Senhor, de santificar a sua vida. Ela deu lugar para o inimigo, começou a falar palavrões, a xingar, a blasfemar, a entristecer o Espírito Santo de Deus, e quando ela for perceber, o Espírito Santo já saiu dela. E sai, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo de Deus sai, porque Deus é santo, e Ele não tem comunhão com o pecado. Assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim Deus se afasta de nós. O caminho do Senhor Jesus é um caminho de santificação. É um caminho de consagração, de nazireu. Não no cabelo, mas um coração limpo diante de Deus. Um coração puro. Um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Por isso que Davi no Salmo 51 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto, Senhor. Torna a dar a alegria da salvação na minha vida, meu Pai. Torna a dar a alegria da salvação, porque eu entristeci o Teu Espírito Santo, Senhor. O Salmo 51, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Porque em iniquidade me concedeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado. Isaías, quando viu a Deus, ele disse, quando ele viu o Senhor Jesus no trono, ele disse: ai de mim que vou perecer, os meus olhos viram o Rei na sua formosura. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou perdido, eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Rei na sua formosura. Estou perdido. Eu vi Jesus. Isaías ficou perplexo, chocado com aquele acontecimento. Mas diz que um anjo veio do altar e trouxe uma brasa viva e tocou nos lábios de Isaías e disse: o seu pecado foi tirado, a sua iniquidade foi perdoada. Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui. Envia-me a mim, porque agora estou pronto, porque agora estou limpo, porque Deus perdoou os meus pecados. Pode me enviar, Senhor, às nações, para que eu venha anunciar o Rei Messias, para que eu venha anunciar as boas novas do reino de Deus. Porque eu vi o Rei na sua formosura, eu vi o Senhor Jesus Cristo. Paulo também viu o Senhor Jesus, mas os seus olhos foram cegos, porque Paulo estava com seu coração cheio de ódio, porque Paulo concedeu a morte de Estevão nos seus pés. Paulo era um homem cheio de maldade, mas quando ele viu o Senhor Jesus, ele ficou cego, porque a luz não se dá com as trevas, mas depois ele foi, as escamas caíram dos seus olhos. E Saulo de Tarso, perseguidor, passou a ser um cristão. Os seus olhos foram abertos, foi iluminados e chamou-se Paulo, o apóstolo Paulo, que pregou as 13 epístolas às igrejas, o apóstolo dos gentios. Deus fez do perdido um salvo, um iluminado. Não deixe, meu irmão, minha irmã, não deixe o Espírito de Deus se apartar de ti. Não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo com palavras torpes, porque Deus ouve todas as coisas. Não entristeça, meu irmão, minha irmã, mas agrade a Deus. Por isso Deus fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, o dia que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo. Toda amargura, tem que tirar a amargura do coração, meu irmão, minha irmã. O ressentimento,
tira a ira, tira a cólera, a gritaria, as blasfêmias, toda a malícia, tira de vocês. Ele está dizendo: antes, sede uns para com os outros benignos. Temos que ser benignos, ter piedade, misericórdia, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. E aí segue mais no capítulo 5, depois você medita na sua casa. A santificação é a chave da vitória. Essa é a força de Deus nas nossas vidas. Não deixe o Espírito Santo se apartar de ti. Sansão brincou com o pecado e o Espírito de Deus se apartou de Sansão. Se você ler depois no capítulo 15 em diante. Sansão foi humilhado porque o Espírito Santo deixou. Não deixe, meu irmão, minha irmã. Não deixe o Espírito de Deus sair de você. Não deixe ele sair da tua vida. Porque ele é que te dá força para vencer Satanás. Se você deixar o poder de Deus, o Espírito de Deus, o poder do Espírito Santo sair da sua vida, como que você vai vencer os gigantes da sua vida? Davi venceu Golias porque o Espírito de Deus estava nele. Não foram as pedrinhas que derrubou o gigante, mas foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que ressuscitou e tirou Jesus da morte. Foi o Espírito Santo quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É o poder do Espírito Santo. Em Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Pairava por sobre as águas, sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, ele é o Consolador que te dá força, é ele que te sustenta, que te mantém de pé, meu irmão, minha irmã. É o Espírito de Deus que está aqui conosco, é ele que nos inspira, é ele que inspirou os profetas, é ele que inspirou toda a Bíblia para falar conosco. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não deixe essa joia preciosa sair da tua vida, mas guarda como a menina dos teus olhos, porque assim Deus te considera. Guarda esta joia preciosa. É o Espírito da graça de Deus. É o Espírito Santo. Ele disse: é melhor que eu vá, porque se eu não for, não virá o Consolador. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E diz nos profetas: não por força e não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando o Espírito Santo está em nossas vidas, quando ele está em tua vida, você derruba os gigantes, você vence o leão, o urso. Satanás não pode contra o Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Diga: Senhor, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito Santo, me enche do teu Espírito Santo. Se esvazie do mundo, meu irmão, minha irmã, e clame a Deus, porque se vós sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Deus te dará o Espírito Santo dele, e você vai vencer todas as barreiras deste mundo. Você vencerá as coisas impossíveis do homem nesta terra. Você vencerá pela força do Espírito de Deus. O gigante vai cair. O leão, o filho do leão vai ser despedaçado pela força que Deus te dará, meu irmão, minha irmã. A força que Deus te dará. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Graças nós te damos, ó Pai. Não quero prolongar muito esta mensagem, porque já passou o tempo. Ó Senhor, mas que teu Espírito Santo venha nos encher, meu Pai. Ó Deus, encha nós, a tua igreja, o teu povo, os teus servos. Encha nós do teu Espírito Santo, ó Senhor. Ó Deus, desvia, Senhor, os nossos olhos de contemplarem a vaidade. Inclina os nossos corações aos teus testemunhos e não a cobiça, ó Senhor nosso Deus. Torna a dar a alegria da salvação a este teu povo, a todos nós, ó Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Enche estes vasos, Senhor, do teu Espírito Santo. Receba esta oração de agradecimento em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, bendito para sempre. Amém, Senhor Jesus.
Se quisermos, irmãos, do Senhor receber as virtudes da vida eterna, seja nossa afeição e o nosso prazer em Jesus e na lei celestial. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se quisermos, irmãos, ser benditos de Deus, adoremo-lo com devoção. Seus preceitos de amor Ele envia do céu, seja Ele a nossa porção. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se honrarmos a Deus, Ele nos honrará nesta terra e na santa mansão, com diadema de graça nos coroará, prossigamos até perfeição. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará.